Oi, meu nome é Lucas Dias, eu tenho 14 anos, moro em Bom Jesus dos Perdões e nesse vídeo o foco é a Lei Aldir Blanc sobre o meu projeto dos 7 pecados capitais em artes visuais. Mas acho que antes de passar sobre isso, acho melhor falar um pouco sobre mim. Comecei no desenho e na arte praticamente desde que nasci, meus pais sempre foram muito ligados a ela e com certeza me influenciaram a gostar. Não só isso, como também desenhos animados, revistas em quadrinhos e animes. Lembro-me de ficar tentando copiar meus personagens favoritos dos desenhos, assim como muitas crianças. Eu acredito que toda criança, quando pequena, desenha, algumas até muito bem, mas por algum motivo, depois de certa idade, elas abandonam a arte e nunca mais desenham. Eu sinto que a única diferença entre mim e as outras crianças foi que eu nunca parei, em momento algum. Muito pelo contrário, conforme eu fui ficando mais velho, mais e mais eu gostava e me dedicava, rabiscando em todo lugar possível, até que conheci a arte digital. Foi nela que evoluí e continuo em constante evolução, seja pela praticidade ou até mesmo por me adequar mais, foi lá em que eu me encontrei. Meu nome é Lucas, mas sou muito mais conhecido como Tang, que começou como um simples apelido de escola e hoje é como se fosse minha identidade artística. No projeto, eu retrato um pouco da minha visão a partir dos meus conhecimentos sobre os 7 pecados capitais, de forma a retratá-los em forma de arte, afinal não existe nenhuma imagem oficial deles. Então, que mal tem eu desenhar da forma que eu imagino? Começando pelo que é dito o rei deles, né? E o mais famoso também, Lúcifer, representa o orgulho, que é algo muito presente nos dias atuais. A esmagadora maioria dos seres humanos possui um ego inflado até demais, porém o ego em si é algo que todos nós temos, alguns menos que outros, porém todos inegavelmente temos. Ter o ego inflado é algo que pode afastar todos à sua volta. Às vezes as pessoas são muito orgulhosas para perceberem os próprios erros, por exemplo, e se acham donos da verdade absoluta e nunca questionam se o jeito que elas estão levando as coisas está certo. O ser humano é a raça mais orgulhosa e é o esperado mesmo, afinal nós temos polegares opositores e carros, logo somos superiores a tudo e a todos. Alguns até mesmo pensam que somos o centro do universo. Chega a ser estranho isso ser tão comum ao ponto de não podermos chamar de loucura. Na arte retratei de uma forma quase humana, mais para se assemelhar a um anjo mesmo, que na história de Lúcifer era na verdade um arcanjo que se revoltou contra seu pai e foi expulso do céu. Desenhei também ele sendo forte numa tentativa de se encaixar nos padrões de beleza atuais. Seguindo com Leviatã, representando a inveja, que assim como o orgulho, todo ser humano já sentiu ou sente. Alguns com muita frequência, outros não, mas é algo realmente muito comum. É estranho pensar como é contraditório uma espécie ser orgulhosa e invejosa ao mesmo tempo que tem a razão de tudo, cobiça aquilo que é do outro, geralmente aplicado a coisas fúteis como dinheiro ou qualquer bem material. Seja a inveja do carro da pessoa, ou das amizades ou do estilo de vida dela, inveja em geral. Na arte representei como se fosse um bicho aquático, uma criatura, talvez uma serpente, talvez um peixe muito pescoçudo, não sei ao certo, pois todas as representações é como se ele fosse o demônio da água, o demônio dos oceanos, comparado ao Kraken, ao Megalodonte. Mitologias em gerais que têm criaturas marítimas gigantescas, Leviatã é mais um deles. Agora falaremos da ira, representada por Azazel. A ira, no caso a raiva, é um pecado pois leva a outros, como ofensas, agressões e até mesmo homicídios. É importante saber se controlar, que é algo que muitos seres humanos simplesmente não sabem. Tem um dia ruim e estressante no trabalho, por exemplo, e descontam em pessoas que não têm nada a ver com isso. Discutem com alguém por motivos extremamente irrelevantes e acabam afastando todos ao seu redor. No desenho fiz assim como Lúcifer, um anjo, pois há um conto que diz que Azazel se jogou do céu ao inferno para salvar a sua amada.
Ainda quis acrescentar detalhes como se fosse um guerreiro, como se ele fosse um anjo guerreiro que se jogou do céu, né? Novamente forte para se adequar ao padrão de beleza, loiro e muitas cicatrizes de batalha. Agora eu falarei de Belphegor, da preguiça. Na preguiça estamos falando da maioria dos seres humanos, pois é algo muito frequente e muito presente nos dias atuais. A preguiça estamos falando sobre procrastinar e pessoas que se iludem pensando que o que estão fazendo é suficiente, quando na verdade podem ser muito mais. Evite ser um ser humano miserável e faça aquilo que é para o seu próprio bem. Levante-se, há um líder dentro de você. No desenho, retratei como um demônio negro e velho. Queria que ficasse com aparência de descuidado, com dentes podres e pele mal cuidada. Agora falarei de Beelzebub, da gula. Gula não necessariamente de alimentos, acredito que não há nada de errado comer muito, mas sim falando de poder, gula por poder. Muito diferente de ambição. Na gula por poder estamos falando daquelas pessoas que são capazes de qualquer coisa para conseguir aquilo que desejam. Novamente passando pelo orgulho, afinal o poder ilusório que essa gula traz, muitas vezes é apenas para saciar e inflar o próprio ego. Na arte eu representei com duas cabeças, na verdade duas faces, devido ao nome Beelzebub ser uma mistura de outros dois nomes, Baal e Zebul, com uma forma típica dos demônios vermelhos, com chifrinhos e asinhas dos cartoons. Agora eu vou falar de Mammon, que representa a avareza. A avareza é a felicidade em bens materiais, em bens fúteis, já que dessa vida não se leva nada. Pessoas que guardam demais também se enquadram, não ajudar a caridade quando se está ao seu alcance e não gastar com nada. Pessoas acumuladoras. Se apegue menos ao dinheiro e a bens e veja o que realmente é de bom da vida. No desenho, eu fiz com aparência semelhante a de um pássaro negro, como de um corvo, mas devido a outras artes, pois na maioria o retratam ou como um homem velho ou como um pássaro negro, que foi o jeito que eu escolhi, que eu achei mais interessante, porém apliquei o meu traço e a minha arte. Por último, mas não menos importante, falarei de Asmodeus, da luxúria, que diz respeito ao excesso de sexualidade, quando o sentido de a vida de alguém é levado à vontade excessiva de sexo, que em alguns cometem até mesmo o ato de ir contra a vontade do próximo, ou ter vontade com menores, e até mesmo com animais e familiares. Na imagem fiz uma criatura semelhante a de um goblin, que são muitas mitologias seres perversos. Em muitas artes ele possui 3 cabeças, uma de bode, uma humana e uma de boi. Decidi substituir a humana pela de goblin, mas isso não torna ser um pecado não humano. A coroa, pois dizem que é o rei esquecido de Sodoma. Então, depois que eu fiz aí os desenhos, como deu pra ver, a gente decidiu que ia sublimar em azulejo de 20 por 20 cada um, com o intuito de divulgar a página do projeto no Instagram por meio de um QR Code que foi colocado em cada um dos azulejos, que levava diretamente ao link da página do projeto.
Sendo assim, a gente sublimou e aí a gente foi colar os azulejos pela cidade, espalhar pela cidade para quem achar e quiser escanear o código, cair direto na página. E assim fizemos. Agora, só para encerrar mesmo, eu vou falar um pouco sobre o meu traço e sobre como o Instagram me ajudou e me inspirou a melhorar e aperfeiçoar meus desenhos. Eu criei minha conta em julho de 2017, com o intuito de postar meus desenhos só para meus amigos verem mesmo e registrar. Talvez fotos dos meus cachorros também, quem sabe. Eu nunca fui muito de postar fotos minhas, mas enfim, isso não é o caso. No começo da página, meus desenhos eram talvez bem tortinhos e estranhos, mas era o que tinha na época. Porém, com o tempo foi chegando mais e mais gente que eu nem sequer sabia quem era e na minha mente não fazia muito sentido as pessoas me seguirem se não me conheciam. Até que eu entendi que talvez as pessoas gostassem da minha arte. E quando eu entendi isso, foi um enorme estalo de incentivo que veio na minha mente. As pessoas estão te seguindo por causa dos seus desenhos. Quanto melhor você desenhar, mais você vai agradar, certo? Então, foi aí que eu realmente fui estudar e treinar todo santo dia. Fora isso, o Instagram me ajudou também a conhecer pessoas novas, como por exemplo um grupo de jovens artistas, assim como eu. Vi que tinha muita gente talentosa por lá e também conheci pessoas que são meus amigos até hoje, como por exemplo o cara que está editando esse vídeo. Eu entendo meu traço como algo muito simples e bem puxado pro cartoon, por mais que muitas pessoas dizem que lembra um pouco o estilo oriental, eu não concordo muito com isso, mas é isso. Eu acredito que desenvolvi o estilo puxado pro cartoon por causa de desenhos animados e revistas em quadrinhos, como eu já tinha dito anteriormente. Gosto muito de cores quentes e vivas e sempre uso a mesma paleta de cores. No mais é isso, muito obrigado por assistir, um abraço.